Você gostaria de ouvir e entender a voz de Deus e a vontade dele para a sua vida? Ter intimidade, entender seus planos, fazer perguntas para Deus e entender as suas respostas? Como um filho ou uma filha pode sentar junto ao seu pai e pedir ajuda em todas as situações. Talvez você se pergunte se isso é possível, se é possível você ter acesso direto a Deus e ter tudo aquilo que apenas Ele pode dar para nós. Eu vim aqui hoje para te dizer que isso é possível a todos aqueles que desejam. É possível ter acesso a Deus. Talvez você se pergunte, mas como eu vou poder estar na presença de Deus? Como posso eu, com tantas falhas, erros, ter acesso à presença de Deus, ouvir a voz dele, ter intimidade com Deus, justo eu que tenho tantas falhas? Eu quero te dizer que existe um caminho, uma ponte que te leva direto a Deus. O nome dessa ponte é Jesus. E com Jesus, a gente pode se conectar com Deus e receber dele cura, receber restauração, receber perdão e receber relacionamento. E nesse relacionamento com Deus, Deus começa a nos ensinar as coisas. E para te ajudar nessa jornada de conhecer mais de Deus, de andar com Ele e principalmente de ouvir a voz de Deus, eu preparei uma série de vídeos em que eu vou compartilhar algumas experiências que eu mesma tive, compartilhar histórias de pessoas que têm vivido de fato na sua vida um relacionamento verdadeiro de intimidade, de ouvir a Deus, de entender o que Deus está falando, de compreender as formas como Deus fala. Eu também preparei uma série de versículos em que a própria palavra nos mostra como nós ouvimos, reconhecemos, interpretamos se aquela voz de fato é de Deus ou se é algo da nossa cabeça, ou às vezes algo que até o inimigo coloca no nosso coração. Eu quero te animar a assistir essa série de vídeos, a conhecer e a estudar e mergulhar na palavra de Deus para aprender sobre o acesso à palavra. Talvez você se pergunte por que eu estou falando deste assunto. Eu quero já te contar que foi ouvindo a voz de Deus que eu decidi fazer esse vídeo. Primeiro, eu recebi uma mensagem de uma amiga. E essa amiga mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que Deus está procurando líderes que não apenas são canal, como é bom poder ser um canal para transmitir a voz de Deus, mas principalmente que Deus está em busca de líderes que ensinem o acesso a Deus, que facilitem o acesso e não limitem o acesso. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre ensinar sobre o acesso a Deus. Passaram alguns dias, eu e meu marido temos estudado bastante a respeito de educação de filhos. A gente tem estudado vários livros, conversado sobre isso, nós temos 3 crianças e compramos um curso sobre educação de filhos. Nesse curso falava sobre como ouvir a voz de Deus. Foi ótimo, mais uma confirmação, porque quando Deus fala, Deus também nos confirma. Passado também alguns dias, eu estava andando de carrinho com o meu filho, né? Tem um filho bebezinho. E eu senti o Espírito Santo falando, faça uma série de vídeos, coloque nas redes sociais, coloque no YouTube, fale sobre isso, compartilhe a respeito de sobre como ouvir a voz de Deus. E eu senti no meu coração, comecei a anotar alguns tópicos que eu poderia colocar aqui no vídeo para vocês. E no dia seguinte eu compartilhei com meu marido. Falei, amor, estou querendo fazer um vídeo sobre isso. Sabe o que ele falou? Isso faz todo sentido.
com aquilo que Deus também tem trazido ao meu coração. E aí eu comecei a falar os tópicos que eu gostaria de trazer aqui, e ele falou sobre um versículo. Ele falou, eu me lembre de comentar do texto que fala sobre o sumo sacerdote, que Jesus nos dá o acesso à presença de Deus. Eu falei amém, anotei, eu falei que bom, né? Vou falar a respeito, né, de Jesus nos dando acesso. Isso foi no domingo de manhã. No domingo à noite, eu fui ler a Bíblia. Na minha rotina do meu devocional, geralmente eu leio de manhã, mas aquele dia eu li à noite. E o versículo do meu devocional foi Hebreus 10, exatamente o texto que fala que Jesus nos abre um caminho de acesso direto ao Pai. Ai, que legal, né? Deus confirmando de muitas maneiras, de diferentes maneiras, de que Ele queria que eu estivesse hoje aqui compartilhando com você, que Ele fala. E isso não é só para mim. Talvez você fale, Deus fala lá com a pastora Ali, né? Porque ela deve orar muito, deve ser muito espiritual. Eu quero que você saiba que eu sou uma mulher comum, que trabalho, que tem filhos, que corro, que cuido da minha casa, sou de carne e osso. Mas quando nós entendemos, primeiro, que esse acesso é garantido por Jesus, segundo, que Deus deseja que a gente tenha um relacionamento com Ele, e terceiro, que eu devo buscar de todo o meu coração, estar com Ele, buscá-lo e ter uma vida com Deus. Por isso, eu preparei alguns vídeos para te ajudar nessa jornada. Muitas vezes nós estamos longe de Deus, ou até acreditamos em Deus, mas não desfrutamos de uma vida que ouvir e falar com Deus é uma realidade, ou que Deus fala e a gente entende o que Deus está falando, que a gente sente que Deus está com a gente e tem a ajuda dele em tudo que nós formos fazer. E muitas vezes a gente não desfruta disso por causa de crenças erradas, até mesmo ensinamentos errados que nós tivemos a respeito do que é estar na presença de Deus, o que é se relacionar. Às vezes nós aprendemos coisas cheias de religião, de métodos, né, de formas que nós precisamos fazer para adentrar, mas a verdade é que a cortina já foi aberta e que eu e você podemos ter um relacionamento vivo, real e impactante com Deus. E sabe qual que é a melhor notícia disso? É que quando a gente entrega o nosso caminho para Deus, o mais Ele faz. Sabe qual é a verdade? É que quando nós buscamos Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente está pertinho de Deus, quando a gente cresce em intimidade com Deus, compreendendo como Deus fala através de situações, através de pessoas, através da palavra, até mesmo da voz audível de Deus falando conosco, a nossa vida em cada área começa a ser impactada. A vida sentimental, o casamento, as finanças, o trabalho, os filhos, a família, tudo é impactado, porque onde tem a presença de Deus, tudo muda. E eu quero te convidar a vir comigo nessa série de vídeos e você continuar, pegar sua Bíblia, estudar conosco e principalmente vivenciar esse convite de Deus para você. Deus está te chamando para ouvir a voz dele, para aprender dele, para crescer na intimidade, muito mais do que você já viveu até hoje.